bem-vindos ao Sartor Talks, o podcast da Sartor, onde a gente fala de medicina e ciência de verdade. O episódio de hoje a gente vai falar sobre metabolismo e emagrecimento. Eu sou Natália Massoni, cardiologista da Sartor, e para o episódio de hoje temos aqui os convidados Murilo Lobo e Jéssica. O Murilo, nosso cirurgião do aparelho digestivo, Jéssica, nossa endocrinologista. Se quiserem se apresentar. Eu acho que a personagem principal do episódio é a Jéssica. Vou deixar ela se apresentar Jéssica primeiro. vai ser bem requisitada hoje aqui. Opa! Então, prazer estar aqui novamente. Eu sou a Jéssica Okuba, eu sou médica endocrinologista, sou formada pela USP, fiz residência de clínica médica em endocrinologia no Hospital das Clínicas. Atualmente eu faço doutorado lá. Sou membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein e cuido de muitos pacientes da Sartor. Um prazer estar aqui. Eu sou o Murilo, sou cirurgião aparelho digestivo. Também fiz toda a minha formação na USP, no HC, residência. Fiquei ainda um tempo no serviço de bariátrica do Hospital das Clínicas. Hoje em dia atuo mais no ambiente privado, no consultório, e também atuo como coordenador do núcleo de bariátrica do Sírio-Libanês. A obesidade ela é uma doença complexa, né? Antigamente, a gente via muito como uma culpa do paciente. Preguiçoso, come demais, tem só que fazer mais academia, malhar mais, comer menos, é déficit calórico. Força de vontade. É falta de força de vontade. E hoje a gente vê que a ciência tem mostrado que não é bem assim, né? Uhum. A obesidade é uma doença muito mais complexa do que isso, envolve fatores genéticos, comportamentais, sociais, biológicos. E a gente está aqui hoje para falar exatamente disso, desmistificar algumas coisas e trazer, com base na ciência, o que é importante ali para o paciente que está buscando ali o tratamento para a obesidade, o que esse paciente tem que saber. E acho que hoje não tem como a gente não falar, né, Gé, das nossas canetinhas emagrecedoras. Acho que a gente pode já puxar um pouquinho o gancho para isso aí. Como é que você tem visto ali no consultório? Os pacientes, eles já chegam solicitando a prescrição das canetas, eles chegam querendo informação sobre as canetas, ou eles já chegam com as canetas que compraram, sabe sei lá onde. Como que está sendo a realidade Muito bom, hoje em dia? Eu acho que esse é um tema super atual, né? A gente tem vivido um momento bem revolucionário do tratamento clínico da obesidade. E acho que é importante pontuar aqui que a compreensão da obesidade como doença crônica, como doença complexa, que tem uma fisiopatologia por trás, que é uma condição recidivante, é uma compreensão muito recente. A descrição da obesidade como doença vem depois da década de 50, 60, que ganhou um CID, que foi reconhecida, que surgiram as sociedades direcionadas para estudo e cuidados de obesidade. Então, é um conhecimento recente. Até então, tinha toda essa culpabilização do paciente, né? E por conta dessa descrição como doença, começaram a surgir pesquisas e tratamentos mais específicos, que são mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Então, o surgimento dos agonistas de GLP-1, que é o nome farmacológico da classe das canetas emagrecedoras, é algo que parece recente e se popularizou nos últimos anos, mas o primeiro agonista de GLP-1 já tem mais de 20 anos. Né? É legal falar de onde veio o GLP-1. A molécula veio da saliva de um lagarto que foi estudado e ficava muito tempo em jejum e tinha um metabolismo super baixo, e os pesquisadores descobriram que tinha essa molécula que é muito parecida com o hormônio que a gente produz, que é o GLP-1, que é um hormônio que aumenta a saciedade, regula a glicemia no organismo. E é um hormônio que dura muito pouco tempo no organismo, ele é produzido no intestino depois que a gente se alimenta, né? Os agonistas de GLP-1, eles são uma molécula modificada que é muito mais duradoura, ela é muito mais resistente à quebra. Então, por esse motivo, é uma classe de medicação, é a classe de medicações mais eficazes que a gente tem atualmente para tratamento de sobrepeso, com indicações de obesidade, né? Então, muitos pacientes já vêm ao consultório pedindo. Muitos pacientes antes já vinham usando, porque recentemente, nos últimos meses, passou a ser solicitada a retenção da prescrição médica. Então, tem gente que vem pedindo para renovar. Ainda bem, né? Ainda bem. E também tem gente usando por medicações que são obtidas de fontes não confiáveis, né? Sim. E, Murilo, você tem observado no consultório assim, alguma mudança muito significativa do público que está chegando para você depois dessas canetas? Acho que a obesidade ela começou a ser mais entendida, né, e lidada como doença
muito recente na história da medicina, digamos assim, né? A gente tem diagnósticos que são mais antigos, que a gente faz procedimentos há muito tempo, e a história da cirurgia bariátrica é muito mais recente. E, por coincidência, ela evoluiu muito ao longo desses últimos 40, 50 anos. Então, é uma coisa que é uma opinião impopular aí entre cirurgiões, mas eu acredito que hoje a cirurgia ela tem menos mistérios, né, sobre a técnica cirúrgica. Se a gente voltar 15, 20 anos atrás, muitas técnicas, muitas formas de operar que a gente utilizava bastante, a gente abandonou. E a história da medicina e também a história da bariátrica é cheio de momentos ali que, quando a gente analisa com o conhecimento de hoje, parece uma história de terror, né? Mas o desenvolvimento da cirurgia bariátrica possibilitou também a gente aprimorar tanto a pesquisa no desenvolvimento de medicações, né? O entendimento do análogo GLP-1 nesses pacientes que foram operados contribuíram para a gente entender que ele talvez fosse eficaz por si só, porque pacientes operados expressavam ou funcionava diferente, não só esse interhormônio, como vários outros que a gente vai descobrindo e desenvolvendo também como medicações, né? E, no fim, a indicação da cirurgia bariátrica, independente da medicação ou não, ela permaneceu a mesma. Mas o que eu vejo muito como uma mudança recente é que os pacientes mais limítrofes ali, em termos de excesso de adiposidade, em termos de IMC, eles estão conseguindo atingir o resultado no tratamento clínico, que às vezes era uma dificuldade, porque é uma doença crônica recidivante que a gente tem que lidar com a vida toda. E para você atingir um novo peso, né, não basta você fazer um tratamento de 2, 3 meses. A grande eficácia da cirurgia, né, todos esses anos de desenvolvimento da técnica, é que o efeito dela era durável, né? E a medicação ou a modificação dos hábitos alimentares ou atividade física, isso depende exatamente do contexto, né, em que a pessoa está, se aí passa um momento mais difícil, ou o próprio corpo gerando uma resistência à perda de peso em termos de modificação do metabolismo, em termos de craving por alimentos calóricos quando você começa a emagrecer. Então, tem várias questões que a gente sabe, e por isso o entendimento até desse termo de julgar a obesidade mudou muito. A gente sabe que é um processo evolutivo que leva a gente a acumular energia, acumular peso. E aí a gente chegou num momento em que essa evolução não condiz mais com o nosso contexto energético metabólico na sociedade atual, né? Exatamente. Então, a indicação da cirurgia bariátrica permanece a mesma, mas o perfil de pacientes começou a migrar um pouco em termos cirúrgicos para aqueles pacientes com obesidade mais grave, ou obesidade recidivante, ou pacientes com falha de tratamento clínico. Eu tenho visto essa mudança. Porque isso ainda existe, né? Ainda existe. Ainda existe... existem pacientes que não respondem às medicações. Você tenta um tipo de medicação, acaba você tenta tendo muita outra. recidiva, assim, muito reganho. Muito reganho, ou o paciente não quer fazer o tratamento medicamentoso a longo prazo. Porque a obesidade é como hipertensão, como diabetes, em que na suspensão da medicação, o que vai acontecer é previsível. Um paciente que tem pressão alta, você começa a tratar com remédio, a pressão melhora, se você suspende, a pressão vai voltar a subir. O paciente que tem obesidade, você começa a tratar com medicação, o peso fica mais controlado, na suspensão da medicação, o peso vai voltar a subir. Então, não existe efeito rebote. Essa é uma trajetória previsível, né? É que eu acho que uma parte muito, muito complicada, muito mais desafiadora do tratamento é a questão de você sustentar. Sim. Né? Você ter a perda de peso e conseguir sustentar, tanto pela tendência ao reganho, tanto por fatores sociais, né? Então, às vezes, você conseguir perder uma quantidade ali, 5%, 10% do peso corporal, que é o que a gente aconselha para melhor de risco cardiovascular, e sustentar aquilo, exige muita restrição, exige muito desafio, muita abdicação. Muito comprometimento com o processo. E, como o Murilo falou, né? A gente tem períodos da vida que você está ali focado, você consegue levar, manter tudo. Aí, daqui a pouco você já relaxa um pouco mais, você quer encontrar mais os seus amigos sem ter que ficar restringindo tanto, você quer, às vezes... comer uma coisa diferente, você está sempre ali naquela coisa de contagem de calorias. Então, eu acho que a sustentar o tratamento ali que acaba sendo o mais desafiador, né, a longo prazo. A Jéssica até pode me corrigir, mas na literatura a gente vê que o tratamento com o análogo de GLP-1, ele foi estudado para um período de 72 semanas. Perfeito. Né? Que é 1 ano e meio praticamente, porque a gente sabe que naquele momento o seu corpo começou a reinterpretar aquele peso que você perdeu como sendo o seu peso atual. E aí você consegue evitar esse efeito de reganho, evitar esse efeito sanfona. Então,
É isso que a gente estava falando no início, né? Uma dieta curta, para um casamento, para uma festa, para o fim do ano. O seu corpo continua com aqueles mesmos efeitos de combater aquele peso que você perdeu. Então, no momento que você relaxar, ele está ávido por reincorporar aquela energia que você restringiu, né? Ele quer a inércia ali, né? Ele quer Exato. voltar para o estado basal. Se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, perder peso, consumir reserva é ameaçador para o organismo. Né? Então, nós temos uma programação biológica, uma programação metabólica de sempre manter ou voltar para o peso máximo que a gente já teve na vida. E isso é regulado pelo centro que regula nossos sinais vitais. Então, não é uma coisa tão facilmente modulável. É questão de sobrevivência ainda, né? Questão de sobrevivência. Pro instinto ali, né? Exato, Pra biologia. Eu tô consumindo minhas reservas todos os dias. Estou em déficit calórico todo dia. Vai chegar um momento que não tenho o que comer, eu vou morrer desnutrido, né? Então, o organismo, no processo de déficit calórico, acontecem algumas adaptações metabólicas para resistir à perda de peso. E o ponto que você trouxe, Nath, do mais difícil a sustentar, é muito importante, porque do processo todo de perda de peso, a gente tem a fase de perda ativa, que é quando o peso está baixando na balança, e tem a fase de manutenção. O mais difícil não é perder, o mais difícil é não reganhar. Sim. É como subir uma escada rolante ao contrário, em que para continuar no mesmo lugar, você tem que continuar fazendo força. Porque se você ficar parado, você vai voltar para trás. Então, essa compreensão da obesidade como doença crônica que precisa de tratamento crônico é algo recente e muitas pessoas entendem ainda isso de maneira um pouco distorcida, o uso das medicações. Né? Eu vou usar por 3 meses. Mas toda primeira consulta tem a pergunta, mas quanto tempo dura o tratamento? A minha resposta é, dura até chegar uma medicação melhor. Porque na suspensão da medicação, o peso pode voltar a subir e muito provavelmente vai. Recentemente saiu um estudo que quantificou isso. Quanto tempo demora para o peso voltar a subir, para o peso voltar ao que estava antes do tratamento, né? Depois da suspensão, na média, uns 2 anos. Então, é um reganho de peso que pode ser meio lento, não é totalmente linear, mas ele acontece. E é o seu organismo te defendendo da perda de peso, que foi uma ameaça grande, né? E eu acho que as medicações estão entrando numa questão ali que a cirurgia bariátrica passou por um bom tempo e ainda passa, que é o julgamento do caminho fácil ali, né? Sim. Agora as pessoas estão enxergando como É apelidado de canetinha milagrosa, né? Exato. Então, e isso é muito triste para um paciente com uma doença crônica, né? Exato. Abrir mão de um tratamento altamente eficaz, com um ótimo resultado, por um preconceito que seja, né? Então, a cirurgia ainda hoje é vista, o cara desistiu, então ele foi lá e fez a cirurgia. E não é, né? É uma coisa que está dentro do arsenal terapêutico, bem identificada, entendendo que a doença ela não depende do julgamento, né? Se aquele paciente está grave, e isso eu falo bastante, né, para os pacientes, se ele tem uma doença grave, quanto mais anos ele acumula naquele contexto da doença grave, mais risco ele acumulou. A partir do momento em que ele interrompe esse ciclo, ele ganha mais anos de vida no futuro e com boa qualidade de vida. Então, esse preconceito impede a gente de utilizar todo o arsenal terapêutico, como é a cirurgia e agora também com a medicação. E muitas vezes esse julgamento ele é pior para o paciente que tem a doença. Porque a pessoa que não tem indicação de usar a medicação, ela usa ali 1 mês, 2 meses, emagrece para o casamento, né? Pega o compra ali do Paraguai e está tudo bem e ninguém falou nada, né? Ninguém falou para essa pessoa que foi o caminho fácil ali, né? Mas o paciente que é mais doente, que precisaria da medicação, que tem que fazer o segmento aí de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, trocar a medicação para manter a perda de peso sustentável, acaba entrando nesse preconceito do tratamento também, né? E tem esse julgamento, esse auto-julgamento, esse julgamento social, né? Mas está usando remédio, perdeu peso, está usando remédio. É uma coisa como se fosse menos virtuoso. Mas você precisou de remédio? Sim, a obesidade é uma doença crônica, né? Então, tem alguns dados que mostram que no último ano, mais de 90% das pessoas que têm obesidade pensaram ou tentaram fazer algo para perder peso. Mas uma parcela muito pequena, muito menos da metade disso, de fato, procurou um médico para fazer um tratamento. É que eu acho que acaba entrando um pouco numa questão das pessoas encararem a obesidade como uma condição estética. Sim. E isso entra no desafio também de sustentar a perda de peso. Agora, como você falou, é como uma pressão alta, como um colesterol. O colesterol alto... Tem gente que vai parar o remédio, independente de ganho de peso, de perda de peso, independente tem a questão genética. Então, se eu parar o remédio, vai voltar. E a obesidade ali tem a questão genética, tem a questão molecular daquilo. Então,
A pessoa, ela quer tratar a obesidade e quanto tempo, doutora, vai demorar? Porque, assim, eu quero perder peso em 6 meses. E ela vai achar que quando ela chegar naquele peso dali 6 meses, dali pra frente é só partir pro abraço. Agora eu já sou magro, não preciso mais Exato. ficar nesse estado de alerta. Sim. E eu acho que é isso, assim, é a falta de entendimento. Né? A gente tá trazendo muito aqui o conceito, e tá muito legal isso, da obesidade ser uma doença crônica. Sim. Mas ela não é enxergada dessa forma. Não, ainda é um conhecimento que está em construção. Isso. E eu acho que essa estigmatização da pessoa que vive com obesidade, do tratamento da obesidade, isso está sendo desconstruído socialmente. Porque a pessoa que tem obesidade, ela é julgada porque ela está acima do peso. Mas a pessoa que tem obesidade e procura um médico para fazer um tratamento, ela também é julgada por esse motivo, porque ela é vista como menos virtuosa ou menos capaz, né? Então, Ou tá buscando uma alternativa fácil. tá buscando um atalho, né? E tudo isso é algo que eu vejo que está em transição. E os análogos de GLP-1, as tais das canetas emagrecedoras, que eu não gosto muito desse termo, porque acho que passa uma conotação de... Muito ruim, muito Todo mundo que quer perder peso pode usar. Não é caneta para perder peso, é um tratamento de uma doença, que a gente está falando desde o começo aqui do episódio, né? E eu acho que esse tratamento, essa classe de medicações tem um papel grande nessa desconstrução da obesidade como algo muito condenável ou julgável ou punível, tanto no sentido de quem vive com obesidade, quanto no sentido de quem busca um tratamento. E no tratamento é importante entender exatamente a questão da interação entre o indivíduo e a intervenção. E a obesidade, o excesso de adiposidade, tem vias metabólicas super complexas em que pacientes vão responder diferentes a terapias diferentes. Tem paciente que às vezes não vai usar nenhum análogo de LP1, vai usar uma outra medicação que a gente pode dizer mais antiga, né, ou mais bem estabelecida, e vai ter um resultado ótimo. Tem paciente que vai usar o GLP-1 e não vai ter nenhum resultado. Tem paciente que vai operar e vai emagrecer pouco, menos do que gostaria. É que a interação entre a intervenção e o indivíduo é muito variável. E isso deve ser planejado ao longo da avaliação, né? Ao longo das consultas, terapias de intervenção cada vez mais eficazes ou diferentes, né? A gente precisa testar, conhecer o paciente, conhecer como que ele se encaixa como indivíduo dentro do que a gente tem de arsenal disponível na literatura, né? E essa importância de fazer um acompanhamento supervisionado com um médico que vai te acompanhar, que vai a cada 4 semanas te reavaliar e ajustar a dose se for necessário, ver se os efeitos colaterais estão aceitáveis, se está tendo benefício do tratamento. E que entenda a obesidade, né? Que entenda essa interação, que saiba ir por um outro caminho ali na hora que um caminho não deu certo, né? Eu vou até extrapolar um pouco da questão do acompanhamento com o médico. Eu acho muito importante a equipe Com certeza. multiprofissional, né? Que Com é certeza. o que a gente tenta trazer muito ali na Sartor, que é o acompanhamento com o nutricionista junto, o acompanhamento com o psicólogo junto, o acompanhamento com o educador físico. Então, assim, para você ver que a complexidade é tal que não é uma frente só para atuar, né? Assim, a gente tem que estar avaliando esteticamente o indivíduo, porque muitas vezes ele vai chegar para você pela queixa estética, mas a gente tem que estar avaliando como que está esse indivíduo de saúde mental, como que está esse indivíduo de saúde cardiovascular, como é que está esse indivíduo de saúde metabólica, qual vai ser o plano para ele, para a gente tratar ele, fazer um tratamento total. Exato, né? porque é extremamente complexo. Todas as nuances que a gente está discutindo aqui já há algum tempo, né? E eu sempre brinco com os pacientes que o meu consultório é de endocrinologia, mas que tem um pezinho na psicoterapia, porque muitas vezes o que leva o paciente a procurar ajuda de saúde é o peso. É o número na balança, ouviu uma foto e não gostou, uma roupa que não serve mais. Mas quando você começa a conversar, tirar a história, entender, às vezes tem uma série de traumas, tem todo um caminho que foi percorrido. São várias camadas, todo um caminho que foi percorrido ao longo da vida, muitas vezes, e que envolve, é um cuidado que extrapola o meu alcance, que precisa de psicoterapia, que precisa de psiquiatra, que precisa da nutri, precisa do educador físico. A equipe multidisciplinar, ela é essencial no processo ativo, no processo de manutenção. Então, é por isso que é importante entender também que nada se resume... O tratamento da obesidade não se resume a usar a caneta. Exatamente. Não é só ir lá usar o remédio, eu vou perder peso, vou baixar o número na balança e vou ficar bonito. Não é isso. Os análogos de GLP-1, um tratamento medicamentoso, é uma parte do processo inteiro, né? Exatamente. Até porque quando você está usando a caneta e você vai... eu quero ter menos fome e ter mais saciedade e comer menos...
E pode acontecer muito, e é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, que é um dos perigos aí do uso das canetas, é a perda de massa magra. Perfeito. Né? E isso vai impactar na saúde futura, com perda de massa óssea, perda de massa magra. Às vezes a composição, você está perdendo número na balança, mas a composição corporal não está evoluindo de maneira adequada. Então... Isso é muito importante, Nath. O peso na balança não traduz tudo relacionado ao peso. Né? Exatamente. O que é mais relevante é o excesso de adiposidade. O risco é o excesso de gordura visceral, excesso de tecido adiposo. E o que a gente quer que perca na balança, obviamente, é a gordura. Sim. Mas o paciente que está com uma dose inadequada, que aumentou a dose por conta própria, está muito restrito de proteína, não consegue consumir carboidrato, não consegue fazer atividade física adequadamente, ele vai perder gordura, mas ele vai perder massa magra também. E isso, do ponto de vista metabólico, gera um efeito cascata, porque você perde músculo, você gasta menos energia, é mais difícil você fazer déficit calórico. Então, o peso na balança, de fato, não é tudo. E a gente teve uma... Né, eu digo, os profissionais de saúde tiveram uma certa culpa nisso, porque a gente... Para a literatura, ter um número em que você consegue comparar e juntar grupos é bom para você entender efeitos. E a gente tratou o IMC dessa forma. Exatamente, olhar para o IMC. Né? Os perigos de olhar para o IMC. É péssimo. O IMC para uma mulher jovem, você tem que considerar uma coisa, para um homem mais velho outra, para uma criança, então é muito variável. Eu gosto muito do exemplo, das vezes, da pessoa que é muito musculosa, né? Que você vai ver, ela tem um peso alto... E um IMC, consequentemente, alto. E quando você vai ver a composição corporal, né, muitas vezes ela vai ser mais saudável. Digo ela tem muitas percentual vezes, porque nem sempre saudável. também. Ela vai ser mais saudável que uma pessoa que está ali magrinha, com IMC mais baixinho. E aí, né, só trazendo essa questão do caminho fácil, eu acho muito interessante, porque a gente começa a discutir isso aqui. Eu não sei para quem que parece fácil esse caminho. É um caminho super complexo, né? Sim, se eu vou dar medicação, se eu vou operar, se eu vou ajustar hábitos de vida, sedentarismo, dieta, exercício, etc. Né? O caminho fácil, eu acho que ele é muito mais divulgado e falado aí quando você encontra alguém discutindo uma solução milagrosa, a importação da medicação. Eu faço manipulação eu na acho minha que você clínica, pode, no caminho fácil, acho que a gente até consegue um resultado. Eu estou tomando a caneta ali, eu perdi peso, mas aí ela não viu que ela perdeu massa muscular junto, ela não viu que assim que ela não conseguir mais comprar o remédio, ela não vai tomar o remédio para o resto da vida sem acompanhamento. Ela não vê que no momento que ela parar aquilo ali, tudo o que construiu aquilo ali, tudo o que levou ela àquela condição de obesidade, não foi trabalhado junto. Então, não é um caminho fácil. Realmente, assim, se você ficar só nessa superficialidade, o reganho ele vai acontecer e a base a gente não conseguiu trabalhar junto e tratar junto, né? Que eu acho que é o essencial para a gente conseguir a manutenção do tratamento. Mas é muito mais comum você encontrar na mídia, né, nas redes sociais, o de fato que eu acho que é o caminho fácil, que é alguém entregar para você ali uma fórmula, um manipulado, falar que aqui a gente tem um protocolo especial. Você vai passar na consulta, você já vai aplicar o remédio na clínica. E tem até isso, né? De já comprar na clínica a medicação ali, ou já compra do médico. E o problema da doença, eu acho, é que quando você tem algum resultado, ela gera um feedback positivo para a pessoa. Então, ainda que você tenha um resultado de um tratamento inadequado, como é uma doença, pelo aspecto físico, ela de certa forma ser estigmatizante e aí ela ser julgada, da mesma forma em que você começa a ter um resultado por um protocolo aleatório, que não é embasado na literatura, você vai receber elogios. Você vai falar assim, tá dando certo, o que você está fazendo, não sei o quê. Emagreceu, né? E esse feedback positivo vai acabar te levando a continuar naquele caminho que é duvidoso, né? E eu acho que aqui entra um ponto importante também, que é o custo do tratamento, né? Como é um tratamento que ele precisa ser feito a longo prazo, isso envolve toda uma equipe multiprofissional. Isso envolve o custo da medicação, que atualmente ainda é um custo alto, né? Nos próximos anos, com a entrada de novos tipos de medicações, vai entrar a medicação via oral, né? Tem muita coisa sendo estudada, tem muita coisa em desenvolvimento. A expectativa é que, com o passar dos anos, o tratamento fique naturalmente mais barato. Existe até estudo de
de custo-efetividade, de você incorporar a medicação, custear pelo SUS e reduzir despesa com complicações de hospitalizações, de infarto, de AVC, de cirurgia cardíaca, de hospitalização em UTI. É mais custo-efetivo. Entraria mais ou menos ali como uma prevenção primária. Exatamente, exato. Você cuida uma prevenção primária de infarto no futuro, de AVC no futuro, de incapacidade no futuro, de doença, porque tudo isso está envolvido com a obesidade, né? O aumento do IMC, e mais do que o aumento do IMC, o aumento da circunferência abdominal, que é o principal fator de risco cardiovascular na obesidade, ela está associada com incapacidade no futuro, com insuficiência cardíaca, com hipertensão arterial, com infarto, com AVC, e isso tudo impacta no sistema de saúde e nos custos do tratamento de tudo isso depois. Exato. Né? Então, tem estudos já de custo-efetividade que mostram o benefício de você incorporar a medicação no SUS, pensando de maneira muito fria só econômica, né? Sim. Lógico que a gente leva em consideração o benefício das pessoas, né? Mas isso ainda não é uma realidade. Então, é um tratamento oneroso, é um tratamento que envolve desconforto físico, porque a maior parte das medicações são injetáveis ainda. Tem gente que tem aversão à agulha, isso é um fator limitante, que não é tão infrequente assim. Né? Então, é um tratamento que ainda esbarra em alguns obstáculos. E deve ser eu imagino para mim, mas eu teria dificuldade, né? É meio antinatural você se espetar com alguma coisa. Eu acho que eu ficaria meio... me incomodaria um pouco, assim. Ô, Gé, eu achei muito legal essa parte que você trouxe do custo do tratamento, né? Porque realmente, se você for querer fazer todo o caminho da forma mais ideal possível, eu vou pegar um tratamento multidisciplinar e eu vou comprar as medicações todas de forma mais legalizada possível. É um tratamento oneroso, Sim. né? E, infelizmente, acaba ficando mais restrita a acessibilidade. Então, eu acho que aí que é importante a gente falar, assim, o que você tem a dizer ou a trazer para a gente de tudo que você tem acompanhado socialmente dessas medicações, das medicações do Paraguai, por exemplo, as canetinhas do Paraguai. Elas funcionam, elas não funcionam, elas são perigosas. Traz pra gente um pouquinho aí, ó. Nath, isso é uma questão seríssima, é um problema gigantesco de biossegurança mesmo, né? Então, o que as pessoas têm comprado que vem do Paraguai é a tirzepatida, que é a molécula do Mounjaro, que ainda não teve sua patente quebrada e só deve ser comercializado pela Lilly, né? Que foi quem desenvolveu. Então, tudo que é comercializado além de Mounjaro, com o nome de tirzepatida, a gente não sabe o que é, a gente não sabe como foi fabricado, como foi estocado, comercializado, não tem supervisão, não tem nenhuma vigilância em cima disso. Se é eficaz ou não, eu não sei. Tem pessoas que usam e que eu vejo baixar o peso na balança. Eu não sei se eu posso atribuir esse efeito ao uso da medicação, à mudança de estilo de vida. É muito difícil, porque eu não sei o que ela está usando. Né? Então, quando eu recebo pacientes que falam, posso comprar do Paraguai, fulano trouxe, eu posso usar esse aqui? Eu não consigo te ajudar a usar essa medicação, porque eu não sei o que é. Né? Então, são medicações que têm um custo mais baixo, mas o custo financeiro muitas vezes pode ter um custo mais caro do ponto de vista de saúde, né? Até de repercussões que talvez aconteçam lá na frente e possam ser até atribuídas ao uso dessas medicações agora, né? E Murilo? Já que a gente está falando da parte de custo e tudo, assim, você sente que tem impactado muito um consultório, a procura dos pacientes? Como você já falou, né? Os pacientes que já eram mais limítrofes, tudo, muitas vezes eles já saem ali da indicação cirúrgica. E isso tem impactado muito ali nas cirurgias, tem questão de técnica cirúrgica para vocês? Você acha que isso pode mudar? Eu acho que existem vários estratos sociais diferentes, né, que acabam se comportando diferente com o tipo de terapia, a disponibilidade, o custo, né? Mas independente de existir cada vez medicamentos mais potentes, a gente continua e ainda opera muito menos do que a quantidade de pacientes que teriam indicação cirúrgica, de qualquer forma. Né? A cirurgia ela tem digamos assim, uma porta de entrada muito, muito difícil, né, de transpor, porque é uma cirurgia. Então, o paciente vai ter que internar, ele vai ter que, né, passar pelo medo da anestesia geral, a ansiedade, a recuperação, que é trabalhosa e tudo. Então, eu acho que o que as medicações mais modernas trouxeram, de certa forma, foi ajudar a romper um pouquinho essa barreira de entrada do tratamento do peso.
A gente vê muito uso indiscriminado, mas eu tenho visto muitos pacientes que não faziam nenhum tipo de tratamento, ou o tratamento ficava meio de lado, porque teria indicação de cirurgia, não tinha muito resultado com o tratamento clínico, e acabava se perdendo, tendo uma resistência, né? E aí esses pacientes com um resultado melhor com as medicações, mesmo se não atingirem o peso desejado, melhoram em questão de saúde. Se a questão de saúde depois da medicação ainda é um problema, a gente ainda tem como lançar a mão da cirurgia, né? Então, a cirurgia ela continua com o seu papel, o seu espaço ali, apesar de todas o tratamento farmacológico. O que eu não tenho visto mais no consultório é cirurgia mal indicada. É boa. Isso porque isso era então, comum. por esse lado, foi até melhor, né? Isso era comum até 2 anos atrás. Eu recebia paciente com IMC de 32, 33, mulher, jovem, que fala que sempre foi acima do peso ao longo da vida. E eu falava, olha, não é cirúrgico, isso a gente não opera, não tem indicação. Muitas vezes o paciente queria operar. Queria operar. O risco supera o benefício, Exato. né? E aí o risco supera o benefício em muito, né? E a longo prazo, né? Porque a cirurgia é permanente no fim das contas. E não era incomum, depois de alguns meses, pacientes assim acabarem voltando no consultório falando, eu operei e não estou legal. Né? Eu já tive casos assim. Esses casos sumiram, ainda bem. Né? Eu só espero que eles não tenham sumido da cirurgia bariátrica para o uso indiscriminado da medicação e sem acompanhamento, que eu acho que é um risco, né? Porque tem alguns casos que ficavam num limbo, né? O tratamento clínico, o que a gente tinha de opção medicamentosa, até o surgimento dos agonistas de GLP-1 não era muito eficaz. A gente tinha potencial ou com muitos efeitos colaterais também, ou com muitos né? efeitos colaterais, mas era um potencial de perda, assim, percentual de peso, né? Que a gente usa 10%, 9% de perda de peso. Para um paciente que tem 120, 130 quilos, às vezes a repercussão no dia a dia mesmo, um paciente que não consegue abaixar para amarrar o sapato e tal, às vezes esse percentual que a gente conseguia ter não com ganhava tratamento tanto em qualidade de vida. Exatamente. A gente sabe que perda de 5, 7% do peso já tem benefício metabólico, né? Mas muitas vezes o impacto na qualidade de vida do paciente não era tão grande assim. Eu tinha um paciente que ele tinha mais de 200 quilos e ele sofria porque ele não conseguia fazer café sem encostar o abdômen no fogão. Então, ele tinha várias marcas de queimadura. E quando ele perdeu peso, aquilo para ele já melhorou. Não queimar a barriga já melhorou a qualidade de vida. O tratamento para ele já foi muito bom, sabe? E acho que esses casos que ficam nesse limbo foi um bom divisor. Até para os pacientes que têm indicação inequívoca da cirurgia, o uso dos agonistas é benéfico para melhorar a técnica, reduzir o risco de complicação cirúrgica, né, Muri? Previamente à cirurgia. Pré-cirúrgico. Exato. A cirurgia vai muito bem quando o paciente perde peso, né, nos meses, nas semanas anteriores da cirurgia, porque o fígado diminui o tamanho, o paciente está menos inflamado, as alças estão mais leves, mais fácil de fazer. O risco cirúrgico diminui. O risco cirúrgico diminui exponencialmente. Mas, além disso, o que eu acho também é que esses pacientes que têm indicação formal, fazem um tratamento que tem uma eficácia, eles vão ter essa questão do feedback também. Eles vão perceber que ter perdido peso foi bom, mas que aí, se ele bateu no teto do tratamento clínico, ele já vai estar um pouco mais desarmado, inclusive para aceitar a indicação da cirurgia bariátrica, porque é uma intervenção mais agressiva, digamos assim. Então, pacientes com indicação que passaram por um tratamento, tiveram um feedback positivo, a gente opera esses casos e eles vão super bem. Eles quebraram essa objeção, de certa forma. Então, a gente, é óbvio, diminuiu a cirurgia bariátrica, de forma geral. Mas eu acho que os casos que a gente deixou de operar, na maioria das vezes... Talvez fossem os casos já realmente que foi seriam bem, melhores não terem sido operados. Exato. E alguns casos que a gente não operava por uma resistência do paciente, por não ter um tratamento eficaz, por às vezes não ter tido essa oportunidade de perder peso e entender como a vida melhora, como a saúde melhora, esse cara chega na cirurgia. Tem pacientes que estão chegando na cirurgia que provavelmente não chegariam antes também. Então, eu acho que é uma questão mista ali, né? Mas acho que, assim, em alguns anos... e eu não consigo nem estimar, mas eu chuto uns 30, 40 anos ainda, talvez a cirurgia bariátrica possa perder o lugar, né? Porque na história da cirurgia bariátrica, a gente hoje tem uma coisa bem calibrada da potência de perda de peso dos procedimentos. E antes a gente conseguia, e hoje ainda, né, a gente entende que se eu fizer uma cirurgia muito agressiva, um desvio intestinal muito grande, o paciente vai perder muito peso, mas ele vai desnutrir. Então, na história do desenvolvimento da cirurgia, a gente fez muitas técnicas que desnutriam e hoje em dia a gente abandonou. Então, a gente chegou em algumas técnicas hoje que elas estão bem calibradas.
é claro, individualizada para caso a caso ali. Eu acho que a medicação, ela também chegou num ponto em que ela conseguiu calibrar um pouquinho melhor também. Porque antes elas acabavam deixando a desejar um pouco na perda de peso. E aí o paciente não engajava e tal. Mas com as medicações mais potentes e se aproximando esse gap entre a distância da potência de perda de peso da cirurgia das medicações, é como se a gente tivesse juntado duas pontas ali no arsenal e aí ficou mais fluido, né, o tratamento do peso. E as pesquisas não param, né? Então, o que tem para sair é sempre... Os dados preliminares dos estudos mostram perdas percentuais maiores do que as que a gente já tem atualmente com o que é disponível comercialmente, né? Então, tá para sair aí a retatrutida, que é 22% de perda de peso na dose máxima. Que se aproxima, né? Sim, Numa cirurgia bariátrica convencional, que é o bypass, né? Quando a gente fala do sleeve, que tem uma potência de perda de peso um pouco menor, gira em torno de 30%. Mas a gente sabe que qualquer técnica, independente disso, na literatura, até 15% dos pacientes voltam a ter reganho também. Mesmo na técnica cirúrgica, né? O tratamento, ele não é a muleta, né? Ele é um empurrão ali para a pessoa continuar quebrando aquela questão dos hábitos que levaram até aquele excesso de adiposidade, né? Quando a gente fala de uma técnica mais potente como o bypass, aí já gira em torno de 50% da perda do excesso de peso, né? E quando tem um reganho na cirurgia, no caso da cirurgia, esse reganho ele volta ao peso de antes ou ele ganha menos do que ele tinha antes? Isso vai depender muito do paciente, né? No preparo pré-operatório, o paciente já fez um preparo adequado, ele entende quando isso começa a acontecer. Então, no consultório com a gente, né, como a gente trabalha às vezes em conjunto, tem pacientes que passam na equipe multidisciplinar, é raro o paciente ter um reganho ao ponto dele voltar no peso anterior. Mas o paciente que perde segmento, acontece isso. Não é impossível acontecer. A cirurgia vai ter um efeito muito bom por 2 anos, 3 anos. O paciente até consegue, quando volta aos hábitos, ter uma perda de peso mais eficaz, o paciente que já foi operado. Eu acho que até tem uma resposta boa ao tratamento medicamentoso, o paciente que já operou, e alguns pacientes têm indicação de usar a medicação, mas não existe uma bala de prata, né, no tratamento da obesidade. E ainda o tratamento medicamentoso para o reganho pós-cirurgia, ainda não tem um protocolo, um guideline muito bem estabelecido. A gente acaba usando o que é aprovado para usar como um label para a obesidade, mas sem ter, de fato, um estudo formal que fale, essa é a melhor opção para reganho de peso pós-bariátrica. Né? E tem pacientes, às vezes, até excepcionalmente, até ultrapassam o peso pré-cirúrgico. Né? Mas e isso acho que é outro ponto importante. Não é operar e sumir. Né? Opera, manter, né? Manter. Sim. Precisa ir ao médico, ao cirurgião, ao endocrinologista uma vez por ano, até para fazer intervenções precoces em caso de reganho em que começa a perder o controle. Sim, sim. E o negócio do peso é exatamente isso, né? Quanto mais cedo você consegue fazer a intervenção, melhor, porque o corpo ele sempre vai ter como parâmetro o peso máximo ali que você atingiu, né? E ele vai tentar voltar para aquele peso máximo, né? Exato. Então, quando o paciente emagrece depois de um tratamento clínico, medicamentoso ou cirúrgico, ele voltou para um novo patamar. E aquele reganho lento, quanto antes você intervir, menos você vai ter que lutar para voltar para o peso que você gostaria antes, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, não perder o segmento, não é simplesmente operar. Acho que meio que a gente consegue fechar, né, o nosso podcast aqui falando que é isso, assim, é uma doença crônica. Perfeito. A gente então, começou assim, falando isso. Exatamente, a gente volta para isso, porque realmente não tem por onde escapar, né? Seja tratamento cirúrgico, seja tratamento clínico, precisa você de acompanhamento. Você interviu ali, você conseguiu ter uma queda ali no gráfico do seu peso, né? Você teve essa queda, agora como é que a gente vai manter isso, né? Isso. É continuar, não é ali o fim do fim da curva ali não é o fim do tratamento. Perfeito. Né? Agora talvez a hora mais difícil do tratamento, inclusive, seja agora. É não deixar subir. É isso mesmo. E eu acho que também uma mensagem legal que eu sempre gosto de dar é que é difícil perder peso para qualquer ser humano, não importa qual grau de adiposidade que ele tem. Só que é um tecido ativo o excesso de adiposidade. Quanto maior a dificuldade, né? Então, a gente que não tem um sobrepeso evidente volta de uma viagem que ganhou 4, 5 quilos e quer perder aquele peso, você tem aquela dificuldade também. E se você está com um peso estável há muitos anos ali também, e você quer perder um pouquinho também, é difícil. E a chance de você perder e voltar
mesma coisa, você perde e volta. Então, não é por você ter mais ou menos. Por isso que eu acho que a dificuldade não é para todos, né? Exatamente. Não deveria existir um julgamento, porque às vezes a pessoa que ganhou peso mais do que uma pessoa que é magra é porque uma vez na vida ela ganhou peso. Entendeu? Então, aí no fim, ela vai lutar contra aquele peso que ela ganhou uma vez. E muitas vezes ela vai ter mais força de vontade do que muita gente que nunca ganhou peso. Só que ela luta uma batalha muito mais difícil também, né? Sim. Não, concordo 100%. Então, acho que alguma consideração, uma mensagem final, alguma coisa... Eu acho que a mensagem final, acho que bater nessa tecla novamente, né, de buscar um médico, entender isso como uma condição que tem tratamento, que precisa ser feito de maneira supervisionada, buscar uma equipe multidisciplinar, integrada, que se converse, porque o benefício maior é para o paciente. E eu acho que desmistificar essa história de caminho fácil à medicação, caminho fácil à cirurgia, eu acho que o caminho fácil é outro, é o protocolo especial ali daquele lugar, é aquela medicaçãozinha manipulada. Eu acho que esse é o caminho fácil e esse é o caminho errado, né? Se a gente for fazer da forma correta, saudável, pela literatura, definitivamente não é um caminho fácil, mas é uma jornada gratificante, com certeza. Eu ainda acrescentaria ali um pouquinho a minha parte da cardiologia, de realmente ser encarado como uma condição de saúde metabólica, né? E de você estar buscando não somente pela estética, mas de estar buscando para evitar lá na frente, como a gente chegou a comentar aqui em alguns momentos, a hipertensão, a diabetes, um infarto, uma insuficiência cardíaca, uma incapacidade no futuro que muitas vezes vai impactar muito na sua qualidade de vida, né? Então, por isso tá buscando realmente ali ganhar anos de vida e anos de vida com qualidade. Exatamente, né? Buscar a saúde mesmo e não somente buscar a estética. E aí acho que dessa forma talvez fique um pouco mais fácil de você encarar o processo como uma forma, como um contínuo de tratamento, né? E não como uma perda de peso, onde eu cheguei onde eu tinha que chegar, onde eu queria chegar e acabou por ali. É isso aí. Gente, muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Obrigada, Murilo. Obrigada, Jéssica. Obrigada, foi muito Nath. enriquecedor. Esse assunto é super, super amplo, né? Inesgotável. Teremos mais debates sobre isso ainda, né? Podemos trazer mais polêmicas. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Nath.